Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo, pois eu acabo de rever um filme, entre aspas, posso dizer que é do mesmo gênero do filme que eu comentei anteriormente, que era o Army of the Dead, que é aquele filme lá tétrido do Zack Snyder. Aliás, tétrido não, o filme tem uns 40 minutos iniciais, que é excelente, mas o filme acaba se alongando por muito tempo. O que é isso, Zack Snyder? É um filme de zumbi. Você me entrega um filme com 2 horas e meia, cara. Se o teu filme tivesse 1 hora e 45, seria um filme redondo, um filme ótimo. Tirava aquele dramalhão inútil com o qual você não sabe trabalhar. Fique só com seus atores, com suas, como é que eu posso dizer, com sua virtuose, né? Com essas cenas em câmera lenta que você tanto gosta de gravar, com a trilha sonora completamente disfuncional. Pronto, fica com isso, é sua praia, é isso que você sabe fazer. Não queira me entregar um filme de zumbi com 2 horas e 30 minutos, cara, que fica muito chato. O filme tem um ritmo todo quebrado, enfim, não funciona. Teria tudo para fazer um bom filme, mas novamente, Zack Snyder, você estragou a sua chance. Quem sabe na próxima, né? Vamos esperar aí. Mas agora, especificamente, eu quero tratar sobre um outro filme de um diretor o qual nunca ouvi falar, nem sei se eu consigo pronunciar, é John Turturro. É Turturro, uma coisa assim, não sei. O nome super esquisito. E o filme é nada mais, nada menos do que Meg, ou Megalodon, né? O Mega Tubarão. Que eu não sabia, mas é a adaptação de um romance chamado Meg, A Novel of Deep Terror. Quer dizer, Meg é uma história, né? Um romance de terror nas profundezas, né? Enfim, né? Eu acho que talvez o livro seja melhor do que o filme, apesar do filme ser bastante divertido. Eu fiquei satisfeito. Porque recentemente, não, há uns 2 anos atrás, eu peguei por algumas horas um notebook emprestado com um colega e tinha esse filme lá, né, copiado. Eu perguntei, posso copiar para mim? Ele pode copiar aí, bota aí o pendrive, o HD externo, pode copiar para você. Eu cheguei em casa, assisti, gostei. E já que eu estava no embalo desses filmes de aventura, ação, né? Ah, vou assistir também o Mega Tubarão, né? Ou, é Mega Tubarão o nome do filme? É Mega Tubarão, porque eu acho que em inglês é só Meg, que eu até prefiro, porque virar um apelido carinhoso para uma criatura carnívora pré-histórico de 50 metros de comprimento. É, falar assim, uma sinopse rápida do filme, eu vou fazer de uma forma contrária do que eu faço geralmente, porque dessa vez eu quero gravar um filme curto, porque o filme não merece assim tantos comentários, né? Enfim, ele narra a história dessa personagem genérica, né, um brucutu, que é interpretado pelo Jason Statham, que daqui a pouco eu falo sobre ele. Ele é especialista em fazer salvamentos em relação a acidentes marítimos, em especial em grandes profundidades. E num desses salvamentos, ele acaba sendo, entre aspas, responsável pela morte de oito tripulantes, né, 8 marinheiros, porque supostamente a embarcação deles estavam, que era uma espécie de submarino nuclear, foi abauroado por um monstro marinho, uma criatura gigante, e a personagem do Jason Statham, ele resolve partir antes que a coisa toda explodisse e deixando à morte 8 dos seus companheiros, 8 daquelas pessoas que ele deveria salvar. Então ele é, entre aspas, culpado por essas mortes, né? Ele é taxado de louco, né? Que ele estava, entre aspas, inventando que o submarino foi abauroado, né? Ou atacado por uma espécie de monstro marinho, quando na verdade ele era um covarde. E você, público, né? Sabe que, de fato, alguma coisa estranha, né? Insólita aconteceu durante aquele acidente. Aí corta e passa 5 anos no futuro. Há uma equipe, né, científica não, é mais de alguma empresa particular que faz experimentos científicos ou experiências científicas na exploração e na catalogação dessas preciosidades do mar profundo. Então eles descem no submarino nas fossas das Marianas, que ficam lá no próximo às Filipinas, que é um arquipélago, que é até bonito, esse arquipélago tem a forma de uma espécie de peixe, assim, né? Eles descem às profundezas da Fossa das Marianas,
a região mais profunda da Terra, né, dos nossos oceanos, é um pouco mais de 11 mil metros, 11 mil metros, o quê? 11 mil metros, né? Eu acho que são 11 quilômetros, 300, né, metros de profundidade, porque no filme há um cientista, que é típico nesses filmes, né? Há um cientista que ele defende a tese de que o que nós imaginamos ser o fundo das fossas da Fossa das Marianas é, na verdade, entrar simplesmente uma camada de, como se fosse uma camada de cerração de nuvens, é uma espécie de corrente marítima de águas extremamente geladas, e as águas daquela região ali quase que elas se congelam, formam, que eu não entendi. Por... Mas não é para entender, né? Porque eles estavam, no caso, a 11.300 metros, e havia uma espécie de grossa camada de vapor, mas esse vapor debaixo do mar. Enfim, né? Aí essa camada de vapor gelado, como se fosse uma serração, uma espécie de neblina. E o que a ciência atual pensava ser o fundo das Fossas da Mariana era simplesmente essa serração, né? Essa camada de neblina, de nuvens ali gélidas, né, no fundo do mar. E abaixo dessa camada, né, de nuvens ali submarinas, loucura, né? É coisa do filme, teria, na verdade, regiões ainda mais profundas do que esses 11.300 metros. Então, eles mandam um submarino, uma equipe científica, né, exploratória, composta por 3 indivíduos, para tentar chegar até essa região e testar, né, se de fato essa teoria estava certa, eles conseguiriam ir ainda mais fundo. E de fato existe isso, né? Então eles penetram essa região e permitem que ali abaixo, né, nas fossas das Marianas são muito mais profundas do que esses 11.300, 11.500 metros, e há toda várias biotas ali dentro, né? Uma série de ecossistemas riquíssimos que são alimentados por substâncias químicas que são expelidas por mini vulcões que existem ali na região. Porque, claro que isso é baseado em fatos. Existe nessas regiões profundas, nas fossas das Marianas, todo um ecossistema que é composto por espécimes semelhantes a vermes, outros espécimes de invertebrados, molúsculos, não peixes, né? Mas esses espécimes de seres invertebrados que conseguem viver nessas altas profundidades, e é um ecossistema é um ecossistema que sobrevive sem a necessidade ali da luz solar, e porque eles têm como base de alimentação, né, de obtenção de energia, bactérias que conseguiram se adaptar a devorar substâncias químicas que são expelidas por essas chaminés, né? Entre aspas, chaminés, né, ali do solo ali, né, do oceano, e que expele essas substâncias que são altamente nutritivas, né, para o solo e para essas bactérias. São regiões que naturalmente elas seriam extremamente geladas, mas devido a esses mini vulcões, né, digamos assim, essas chaminés, né, submarinas, as águas elas acabam até expelindo junto com essas substâncias nutritivas, né, minerais, jatos de água quente. Então a região ali que por fatores naturais seria gélida, ela acaba tendo uma certa temperatura adequada à vida, e provavelmente ao longo dos milhares de anos, as bactérias, invertebrados, vermes que chegaram até, ou crustáceos que conseguiram por algum motivo chegar até aquela região, proliferaram e deram origem a uma fauna riquíssima. Talvez seja uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo. Agora, assim, não existem peixes, répteis, animais de grande porte. Assim, existem lá, como eu disse, molúsculos, vermes, crustáceos, bilhões de colônias de bactérias, porque peixes mesmo não existem nessas localidades dos oceanos, do oceano mais profundo, porque os peixes eles vivem ali até uma profundidade talvez de 1.200, 1.500 metros, né, abaixo do nível do mar, e alguns até em alguns momentos da vida, né, eles vêm para regiões mais altas ou mais baixas, não sei, né, mais altas, assim, né,
da, da lâmina d'água, né? Devido, acho que, processo de migração, busca por zooplânctons, né? Ou fitoplânctons, etc. Mas nessas regiões mais profundas, como na Fossa das Marianas, não tem peixes, répteis. Não é como é mostrado no filme lá, né? No Meg, né? O Mega Tubarão. Então, quando essa equipe de cientistas consegue chegar nessa região mais profunda, de fato, dos oceanos, o submarino é abauroado e atacado por uma espécime gigante, né? Ou por alguma coisa, eles não conseguem identificar o que é, mas é uma espécie de monstro marinho. Então, a equipe lá de cientistas que estavam lá na superfície, eles resolvem chamar a única pessoa que conseguiu sobreviver e ser bem sucedido em resgates subaquáticos, né, em águas profundas, que é nada mais nada menos do que esse Brucutu, que é interpretado pelo Brucutu em pessoa, que é o Jason Statham. Eu tô rindo dele porque, assim, eu já vi muitos atores ruins, mas os que ainda são charmosos, você se afeiçoa com eles, né? Você vê, por exemplo, um Arnold Schwarzenegger, um Stallone, um Van Damme, um Vin Diesel. Se eu pensar em um outro, até eu esqueci agora o nome, que ele sempre fazia esses filmes, Steven Seagal, né? Que, como eu disse, às vezes eles são tão ruins, né, tão patéticos ali na atuação, no trabalho deles na tela, que você acha graça, sente pena deles e embarca ali na viagem do filme. Mas esse Jason Statham não. Ele, assim, rapidamente para voltar pro filme, né? Ele é um desses artistas marciais, na verdade, eu acho que ele fazia um desses caras de MMA, né? Desses caras da luta livre. Ele também era um, como é que se diz? Um mergulhador profissional. Então acho que esse filme, para ele deve ter se identificado muito com a personagem do filme, porque eu acho que era uma coisa que não deveria estar no roteiro originalmente, mas que foi feito para ele. Porque, repetindo, como ele também atuou como mergulhador profissional, nesse filme, o Mega Tubarão, o Meg, ele em vários momentos ele mergulha, ele nada, e você percebe que não é um dublê, é o cara mesmo, que o cara é pancada, velho. E voltando, né? Diferente desses outros brucutus, que você ainda acha graça do tão tosco que é a atuação deles, com Jason Statham não. Porque o cara, ele não muda de expressão, é sempre aquela cara sisuda, né, fechada, séria. Mesmo quando ele ri, você percebe que ele não tá rindo, que ali é um fingimento. Eu não sei se ele consegue se divertir com aquele trabalho, mas a personagem, sei lá, o cara tá triste, ele tá tenso, ele tá nervoso, ele tá preocupado. A expressão facial dele é sempre a mesma, eu acho impressionante. Quer dizer, eu nunca, aliás, eu já assisti um filme com ele, que ele aparecia como um personagem coadjuvante, que aparecia em um determinado momento na trama. E era um desafio, era tipo um vilão para o personagem protagonista passar de fase e para o outro momento do filme. Então, para aquele serviço, o Jason Statham serviu, que ele é um lutador profissional, o cara é alto, o cara é forte, o cara é bruto, tem aquela cara de mal. Quando a personagem chegou num determinado galpão, tava ele lá esperando para detonar com a cara do cara. Pronto. É para esse tipo de papel que o Jason Statham presta. Só que aqui ele não é um coadjuvante, ele é um ator principal do filme, ele não consegue apresentar feições faciais diferentes, repetindo, é sempre aquela cara sisuda, assim, fechada, e ele não sabe atuar, né? Agora, enfim, né? Então, quando a personagem dele precisa dialogar, fazer uma brincadeira, porque no filme tem uma criancinha, uma menina de 8 anos. Então, tem momentos que ele brinca com a criança, ri, você percebe que é a coisa mais fake do mundo, né? Ou que ele tem que dialogar, tem que falar de uma coisa mais séria, avaliar uma teoria científica. Você percebe que era para personagem sacar daquelas coisas, mas ele, como ator que não é, não consegue transmitir essas emoções, essas mudanças diárias. Agora, quando o filme esquenta e o Jason Statham tem que partir para pancadaria, para brutalidade, aí, aí que o bicho pega, porque o filme fica muito legal, que o cara bate, velho.
Porque então voltando aí realmente o cara se destaca. Desses filmes de brucutus, não tem outro melhor. Acho que atualmente você tem ele, né, o Jason Statham, e o Dwayne Johnson, né, o The Rock, que também é a mesma trajetória dele. Só que em vez de britânico, como Jason Statham, o Dwayne Johnson ele é americano. Eu acho até que ele é havaiano. Ele não parece, ele não é caucasiano. Eu acho que ele é havaiano mesmo. Ele tem assim umas feições bem diferentes, um cara moreno e tal. E antes de voltar pro filme, né? Quando tem aqueles momentos que a personagem do Jason Statham tem que partir pra ação, pra pancadaria, pra falar grosso, pra botar medo no povo, aí pronto, aí cara, aí o filme fica muito melhor, porque repetindo, como ele é um lutador, quando ele tem que fazer aquela cara de mal e partir pra porrada, pronto, aí o filme melhora 1000%. Quem gosta de filme de pancadaria, eu acho que esse cara daqui, Jason Statham, quando ela se tem ele no elenco, você tem que assistir, porque porque o cara quebra tudo, bicho. Não tem pra ninguém. Aí voltando pro filme. Esse acidente, esse submarino fica preso lá nas profundezas da Fossa das Marianas, perde a comunicação com a superfície, mas eles conseguem ainda detectar os sinais vitais dos cientistas que estão lá dentro, quantidade de oxigênio, tempo de. Sei lá, bateria para os equipamentos. E eles têm, acho que são 32 horas. Não, 32, tem 18 horas para resgatar essa galera lá, senão ela vai morrer. Então, o chefe ali da empresa que está lá na superfície, olha, só tem uma pessoa que nós podemos chamar. Esse Brooks, é o Jason Statham, né? Que ele é especialista nisso. Tanto é que eu nem me lembro do nome da personagem dele, acho que é Jones, alguma coisa assim, Jones Talbot, não sei, uma coisa assim qualquer. Aí ele chama, ele vem, mas ele tem esse estigma de que é o cara pirado, o cara que na hora do pega pra capa, na hora do vamos ver, ele arregou e deixou os companheiros lá pra morrer. Mas você, público, sabe que, enfim, né? Que ele não é, usando a expressão popular, ele não é um arregão, um cara, porque realmente ele percebeu que se ele não partisse, ele não conseguiria salvar aquelas 11 pessoas, nem as 8 que acabaram morrendo. Todo mundo morreria no acidente. Então ele preferiu salvar a vida de 11 pessoas do que tentar salvar o restante da tripulação e perder a vida de todos. E, e é engraçado porque lembra muito aquele roteiro básico do Rambo 2, a missão. É um cidadão que ele está afastado, ou aliás, do Rambo 3. Eu acho que Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3 eu acho que seria mais apropriado, porque o cara assim, ele não quer mais esse tipo de vida, ele está vivendo, entre aspas, de uma forma meio não confortável, ele ainda traz essa mácula, essa angústia, né? Será que de fato ele agiu de forma correta, deixando aquelas pessoas lá para a morte? Será que foi melhor ele ter salvo aquelas 11 pessoas? Ou ele deveria ter sacrificado todo mundo na tentativa de salvar os companheiros, né? Então ele se torna um alcoólatra, vive num desses lugares lá na Tailândia, né? Perdido, fazendo pequenos serviços, morando em cima de um bar, todo largado, né? Em depressão. Aí chega e diz, olha, temos uma missão para você, né? Tem uma é a sua ex-esposa que está lá e inventa uma trama qualquer para deixar o cara mais predisposto a aceitar o trabalho. E nesse ponto, o filme ele acaba, eu não vou dizer nem homenageando, copiando o roteiro do filme do James Cameron, O Segredo do Abismo, porque a dinâmica é a mesma, é muito semelhante. Então, enfim, né, ele se prepara, vai lá, mas antes dele chegar já tem uma pessoa que sai na frente com outro submarino e ele vai com outro submarino atrás, que eu até achei assim, né, engraçado, porque tudo bem que eles gastaram um orçamento de algo em torno de 130 milhões de dólares para fazer esse filme. Quer dizer, é um mega filme, né? Um desses arrasa-quarteirões. Quer dizer, com a cotação do dólar hoje, quiser 5,22, 5,23 reais, né? O dólar, um orçamento de 130 milhões daria mais de meio bilhão de reais para fazer o filme. É um mega filme. Você percebe pelo orçamento, o filme tem algo em torno de 1 hora e 52, 1 hora e 53 minutos de duração, mega filme mesmo. Agora, tem aquele elenco barato, qualquer nota, ninguém se destaca, todo mundo fala no filme durante muito tempo, mas eles não conseguem, o roteiro é muito ruim, eles não conseguem, como é que se diz? Como é que eu poderia dizer?
diferenciar, dar características particulares para cada uma daquelas personagens. Você não se afeiçoa com uma delas. Quando eles morrem, você fala, é mais carne de salsicha aí para ser moída. Você todos os personagens têm uma personalidade que são muito parecidas, são pessoas, são adultos infantilizados que sempre fazem piadinhas que colocam em risco a sua própria vida e a dos demais. Foi muito ruim. Tem uma criancinha no filme que é a melhor atriz do filme, mas, enfim, dão umas falas, dão uns textos horríveis para a criancinha lá de 8 anos falar, e por ser criança, né, ela vai lá e repete o que tá dito. Mas, assim, ela é a única atriz que se sabe, tem 8 anos, pelo menos a personagem tem 8 anos. Enfim, né, o Jason Statham, esse brucutu barra especialista em resgates marítimos em altas profundidades. Ele pega lá um submarino, que eu acho engraçado que um desses submarinos, para descer até essas regiões mais profundas dos oceanos, é um esforço, como é que eu posso dizer? Uma, vou usar a expressão esforço, mas é um esforço de engenharia, de mecânica e de ciência, né, prática, que é absurdo. Um desses submarinos custa milhões de dólares. E no filme eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6 desses submarinos que explodem, detonam, perto de uma praça e podem ser usados assim como se fosse um carro usado. Não, cara, na vida real, repetindo, um desses submarinos é mega caro. Por mais bilionário que fosse a empresa, ela não teria tantos desses equipamentos para desperdiçar assim ao Deus dará. Mas no filme é assim que funciona e é um desses filmes pipoca, né? Para você entrar, se divertir, principalmente com as cenas de pancadaria. Então, aí vai lá o Jason Statham, acho que é uns 35 minutos disso. Quer dizer, é um filme longo, tem 1 hora e 52 minutos. Mas ele parece ter umas 4 horas. Assim, ele, não é que ele seja chato, mas acontece tanta coisa no filme. Tanto é que chega um determinado momento e você pensa, o filme vai acabar. Aí, não, tem mais coisa. Aí parece que a história está chegando ao seu desfecho. Opa, tem outra coisa. Daqui a pouco vai ter. Não, tem outra coisa. É um filme que tem um roteiro muito mal construído. E realmente parece que ele está terminando e recomeçando, pelo menos mais 5 vezes ao longo do filme. Parece as minhas redações. Que todo parágrafo parece um parágrafo introdutório. Esse é a melhor forma como eu tenho para definir esse filme. Ele é similar a uma redação na qual todos os parágrafos são, entre aspas, introdutórios, né? Ele apresenta um desafio, eles vencem, outro desafio, eles vencem, outro desafio, eles vencem, assim até 1 hora e 50, 1 hora e pouquinho, 1 hora e 30 minutos, tem um acontecimento, eles resolvem, pam, acabou o filme, tchau. Ele é assim, ele é. Mas repetindo, é um filme bem divertido, dá para se discutir uma série de coisas, né, com o filme. Pode usar como ilustração para essas formas de vida marinha, porque como o filme, repetindo, custou 130 milhões de dólares, visualmente ele é muito bem feito. Claro que tem aquelas cenas em 3D que você percebe que é em 3D, né? Mas mesmo assim ele tem um ambiente assim, as imagens são bonitas, principalmente essas filmagens subaquáticas, porque é muito difícil fazer essas filmagens embaixo do mar, né? Porque tem a questão da salinidade. Provavelmente esses equipamentos são muito sem equipamentos elétricos, né? Para estar dentro d'água, né? Deve ser bastante complicado, né? Acho que eles filmam muitas partes desses filmes em piscinas gigantes ou em regiões realmente de baías, onde tem assim um mar mais tranquilo para fazer determinadas tomadas. Eu sou incapaz eu sou até incapaz de imaginar os desafios técnicos para se fazer uma obra desse tipo. Pois bem, né? Vai lá o Jason Statham, quando ele está prestes a resgatar a equipe de cientistas por volta de 32 minutos do filme, o vilão se apresenta. É um mega tubarão, um tal de... até esqueci o nome do tubarão. É um... Meu Deus, eu esqueci agora o nome do tubarão. Fiquei tanto chamando ele de mega tubarão, que é um megalodon, o nome
né? Vamos dizer assim, daquele gênero ali de tubarão, sei lá, né? Daquela família. É um tubarão pré-histórico, né? Entre aspas, ele foi extinto, especula-se, eu acho que há uns 5 milhões de anos. Provavelmente devido a marcas dos seus dentes em ossos de baleias, né? Nós temos como é que, não, essa hipótese, né? Nós sabemos que ele se alimentava de grandes baleias, então era uma de grande porte. O megalodon da vida real não chegou a ser o maior tubarão existente. O maior tubarão de todos os tempos, ele é vivo hoje, inclusive visita casualmente a costa brasileira, que é o tubarão-baleia, que é um bicho que chega até os 17, 18 metros de comprimento. É colossal, é maior do que a maioria das baleias. E o megalodon, né, ele não chegava a ter 18 metros de comprimento. Ele tem talvez uns 14,5, 15 metros de comprimento. É muito difícil para a ciência ter um cálculo exato do tamanho do megalodon, porque, como todo tubarão, ele tem um esqueleto que é cartilaginoso. Então, o que resta do megalodon são os seus dentes, que são gigantescos, que são encontrados em todos os oceanos do planeta. Eu acho que já chegaram a encontrar a mandíbula, né, do megalodon, né, mas assim são. E a partir dos dentes, né, se faz, entre aspas, essa extrapolação para, comparando com espécimes atuais, aparentados a ele, que se faz essa extrapolação para ser uma noção de qual seria o tamanho do animal. Talvez 14 metros e meio de comprimento, era um animal colossal, né? Ele não era aparentado com o tubarão branco, né? Apesar de muitas vezes ele ser representado como um grande tubarão branco, mas ele era de uma outra família de tubarão. No momento eu não me recordo qual tubarão é, mas não é de um tubarão branco. Enfim, né? Só que o megalodon da vida real tinha ali uns 14 metros de comprimento. O do filme, eles dizem, ele tem entre 20 e 25 metros de comprimento. Só sei que o Jason Statham, como esse cara casca grossa, ele detona esse tubarão, vão para a superfície, salva a equipe de cientista, pronto. Por volta ali dos 35 minutos do filme. Só que depois eles descobrem que com a explosão de um dos submarinos, né, acaba se formando ali uma brecha nessa camada de nuvens geladas que estava ali no fundo do oceano, e um megalodon escapou, porque um foi morto, você viu, o espectador morrendo, um escapou e foi à superfície e passou a perseguir ali a equipe científica, ataca o laboratório. Para encerrar meu texto, para o vídeo não ficar muito longo, eles matam esse tubarão, que tem ali em torno de 20, 25 metros, e depois aparece um outro tubarão ainda maior, agora com 50 metros de comprimento. Porra, quer dizer, se o megalodon da vida real tinha 14 metros de comprimento, eles mostram no filme um bicho com 25, não precisava ser um bicho de tão grande, mostrava um megalodon do tamanho real, que já era bastante assustador, mas eles fazem questão de turbinar ainda mais o bicho, passa para ele ter 25 metros de comprimento, matam isso com muito esforço, depois surge um outro ainda maior, com 50 metros de comprimento, e continua. E agora o próprio Jason Statham, repetindo, como ele é esse cara casca grossa, ele pula no mar no final do filme, pega uma peça de metal afiado e parte para cima do tubarão lá gigantesco com 50 metros de comprimento para quebrar a força do tubarão no braço. Como eu disse, o cara é fogo, bicho. Não tem nem Arnold Schwarzenegger chega perto aqui do Jason Statham, porque o cara é pancada, bicho. Não tem ninguém que segure ele, não. O filme é sério, mas assim, eu rio o tempo inteiro, cara. Porque realmente ele, em vários momentos do filme, ele pula no mar, na água, aliás, pra trocar murro com o tubarão. Ele vai lá pra socar o focinho do bicho e daí segue. Repetindo, não é um filme que acrescenta nada pra nossa vida, mas ele é um filme bastante divertido. Tem esse ator que não tem nenhuma gota de carisma, que é o Jason Statham. Agora, repetindo, quando chega a hora da pancadaria, quando ele
a hora da ação, na hora que ele tem que pular no mar e enfrentar os desafios ali, o filme melhora muito. Porque, repetindo, como ele era lutador profissional, então o cara sabe fazer cara de mal. Não tá, não tá, dá medo do cara. Agora, tirando isso, agora sim, né, para quem gosta de filme de aventura, de filme de ação, desses filmes, entre aspas, pseudocientíficos, é um filme muito legal. Não tem nada assim que seja muito reprovável, que seja muito condenável. É um filme simples, é um filme pipoca, é um filme realmente para levar a galera para o cinema. Talvez dê alguns sustos quando a pessoa realmente assiste pela primeira vez. Coloca de fato o público para pensar, ele apresenta as outras possibilidades. É possível que exista um animal tão grande no fundo do mar? Não. Um animal daquele tamanho que é mostrado no filme seria impossível de subsistir, porque não há biomassa suficiente no planeta para dar conta de alimentar um bicho daquele. E não só um tubarão daquele, daquele megalodon mostrado no filme com 50 metros de comprimento, extinguiria as principais espécimes de baleias do oceano em pouco tempo. E um tubarão, ou uma espécime qualquer viva, dele não existe só um indivíduo. Que pelo menos nesse ponto, o Mega Tubarão, que é esse filme aqui que eu tô falando agora, com o Jason Statham, ele é coerentezinho com isso, porque primeiro eles mostram o primeiro tubarão que é morto, eles mostram o segundo que os persegue e eles conseguem dar cabo desse tubarão, depois aparece um terceiro, porque, repetindo, não existe essa espécime de um animal único, como o Godzilla, o King Kong. Não, aqui existe uma população desses animais. E no filme, no tempo de duração do filme, é apresentado três dos animais dessa espécime. Pronto, ótimo. Você sabe que existe mais de um, você público, e sabe que existe uma população e que aquele não é um animal único. Pronto. Nesse ponto, assim, ela é muito competente. E repetindo, é um filme divertido. Enfim, né? Às vezes você está no final de semana, quer fazer alguma bobagem para descansar do trabalho, não está muito afim de sair de casa, vê o Meg, né? O Meg Tubarão aí com o Jason Statham dando socos na cara de um tubarão de 50 metros. Porque o cara é foda. O cara é bruto, ele enfrenta aí qualquer parada. Não tem Rambo, não tem Exterminador do Futuro, não tem Conan, não tem ninguém que dê cabo dele. O cara é bicho bravo. Repito, eu achei muito divertido o filme. Gostei mais do que o que eu havia gostado antes. E eu gosto desses filmes mais simples, desses filmes mais descompromissados. Eles sabem que eles não têm um mega roteiro, não têm bons atores. E, na medida do possível, você percebe que os atores se divertem com o filme. E ele deve ter tido aí uma boa bilheteria, né? Por enquanto é só até o próximo filme, que eu não espero que seja nem com Jason Statham e nem o filme do Zack Snyder, que eu acho que por esse ano já baixa dos dois. Apesar de eu precisar assistir a esse Zack Snyder Just League, né? Que eu tenho que ver para comentar alguma coisa. Mas como o filme é muito longo, eu estou numa fase de preparação espiritual para ver um filme de 4 horas do Zack Snyder. Por enquanto é só, até o próximo vídeo e até breve.